Olá pessoal, professor Wilson de volta com a nossa aula de verbos e agora vamos falar dos verbos abundantes. Aí o cara fica pensando, verbos abundantes? Então vamos ver o que abunda no verbo. Vamos ver o que abunda no verbo? Bom, duas situações aqui especiais. Normalmente as provas de concurso cobram a abundância no particípio. Mas ela pode acontecer também por haver mais de uma forma verbal, por uma mesma pessoa em um mesmo tempo, né? No mesmo modo. Então, por exemplo, o verbo haver, só para ilustrar aqui, o verbo haver apresenta na primeira pessoa do plural do presente do indicativo e na segunda pessoa do plural do presente indicativo as formas nós havemos e vós haveis. Mas existe também, a norma culta traz como uma possibilidade, nós hemos e vós eis, certo? Então vejam que existe mais de uma forma, isso é uma abundância, isso é o que abunda no verbo, certo? Haver mais de uma forma, mas como eu comentei, essencialmente as questões abordam o verbo abundante, a abundância do verbo com relação ao particípio. Aqueles verbos que apresentam dois particípios, um regular com a desinência do DO e um irregular. Então, o regular com a desinência, o irregular uma forma diferente, né? Com um TO, olha aqui, tá? Então, o fato é que nós não temos aquele DO que é a desinência da regularidade. O que importa aqui? Bom, eles podem perguntar se o verbo é abundante ou não, isso pode acontecer, ou ainda como se empregam estes verbos, estes particípios, certinho? Então vamos ver aqui. Vejam, eu coloquei alguns exemplos, né? Regular aceitado, irregular aceito, acendido, aceso, elegido, eleito, enxugado, enxuto, morrido, morto. Como é que eu uso o particípio regular? Eu vou usar o particípio regular no tempo composto. Nós temos um vídeo falando somente sobre o tempo composto, explicando como ele funciona, certinho? Então, na voz ativa, no tempo composto, nós usaremos o tempo composto ter ou haver mais o particípio. Então, exatamente aí que está jogado. Eu vou usar o ter ou haver mais o particípio regular, caso o verbo apresente as duas formas, certinho? Se não, vou usar aquela que existe, obviamente, tá? Então, na voz ativa, José havia, olha aqui, havia aceitado o emprego. Nós tínhamos... Posso usar tanto ter quanto haver. Acendido a fogueira, certinho? Agora, a forma do particípio irregular vai ser usada na voz passiva, certinho? A fogueira foi acesa. Vejam aqui, eu tenho voz passiva de um tempo composto. A fogueira havia sido... acesa, olha lá, acesa, bem bonitinho, coisa mais amor, certinho? Então vejam que na voz passiva, independente de eu usar aqui o tempo composto ou não, eu vou usar a locução verbal, o fato é que eu vou usar a forma irregular, certinho? Bom, o que eu fiz aqui? Observem que eu fiz uma observaçãozinha aqui, coloquei essas duas frases para chamar atenção ao detalhe de que muitas vezes algumas pessoas acabam colocando formas que não existem. Ele tinha chego tarde. Não existe chego. O verbo chegar só apresenta a forma do particípio regular, chegado. Não, mas como que não existe chego? Eu chego às 2 horas. Não, mas aí não é o particípio, aí é a primeira pessoa conjugada no presente, é outra história, tá? Aqui não existe chego, só existe ele tinha
chegado. Só existe a forma regular. Aqui, feito e fazido. Ele havia fazido o acordo. Opa. Norma culta não aceita a forma regular do verbo fazer. Então lá não existe regular e aqui não existe irregular. Só existe a forma, lá só regular e aqui só irregular. Ele havia feito. A fogueira foi feita. O acordo foi feito. Então eu vou usar tanto para tempo composto, voz ativa, voz passiva, não importa, eu vou usar aqui o verbo na forma do particípio irregular, certinho? Muito bem, queridos. E agora vamos falar dos verbos pronominais. O que é isso? É aquele verbo que apresenta um pronome com ele. Eles podem ser essencialmente pronominais ou acidentalmente pronominais. O que é isso? Essencialmente pronominais são aqueles que aparecem sempre com o pronome. Eles só existem com o pronome. O pronome faz parte, é parte integrante deste verbo. Por exemplo, queixar-se, arrepender-se, suicidar-se, zangar-se. Então vejam aqui. Na conjugação, o verbo pronominal vai apresentar o pronome de acordo com a pessoa em que estiver sendo conjugado o verbo. Então, eu me queixo, tu te queixas e ele se queixa. Nós nos queixamos, vós vos queixais e eles se queixam. Certinho? Eu tenho que acompanhar a pessoa que conjuga o verbo. Um detalhe importante: estes pronomes não exercem função sintática, eles são parte integrante do verbo, tá? Os pronomes não exercem função sintática, são parte integrante do verbo, faz parte do verbo, certinho? Mais um detalhe, coloquei esses dois retângulos para chamar a atenção aqui para um detalhe. A primeira questão é que esses pronomes não exercem função sintática e a outra é com relação à primeira pessoa do plural em relação ao pronome. Vejam, aqui eu estou começando pelo pronome reto, vejam, então não há problema nenhum. O pronome oblíquo está proclítico e a conjugação do verbo está normal, tá? Ali. Se eu começar pelo verbo, não utilizar o pronome do caso reto, por exemplo, queixamos, mas o pronome faz parte deste verbo, ele vai ter que aparecer. Estou começando a frase com o verbo, o pronome não pode estar aqui, porque eu não posso começar com o pronome oblíquo. Vou ter que colocá-lo em clítico. No caso da primeira pessoa do plural, o S cai e fica queixamo-nos. Isso acontece na primeira pessoa do plural. Show de bola! Facinho, tá? Então tomem cuidado com isso aqui. Somente na primeira pessoa do plural. Certinho? Agora vejam. Estes, essencialmente pronominais, o pronome faz parte do verbo, parte integrante, não exerce função sintática. Outros verbos podem ser pronominais também. Isso significa que eles podem aparecer com ou sem o pronome, certo? Na conjugação, se eles forem pronominais, vão seguir a mesma forma de conjugar de acordo com a pessoa. Primeira pessoa, eu me penteei, tu te, segunda pessoa, terceira, ele se, nós nos, vós vos, eles se. Exatamente da mesma forma. Tá? Só que agora tem um detalhe. Neste caso, os pronomes exercem função sintática. Vejam aqui, ó. Eu pentei quem? Eu pentei alguém. Este me significa a mim mesmo. A
mim mesmo. Portanto, estes pronomes são reflexivos. Ó, certinho? Eles são reflexivos. Vamos botar aqui, ó, reflexivos. Além disso, eles exercem função sintática. Portanto, eu penteei alguém. Quem? A mim mesmo. Esses pronomes aqui vão exercer a função de objeto direto. Sujeito, verbo e o complemento do verbo. Penteou alguém. O complemento do verbo é o objeto direto. Certinho? Agora, veja um detalhezinho bem importante aqui. Aqui tem suicidar-se e aqui tem matar-se. Por que o matar-se entra no acidentalmente e o suicidar-se entra neste que é essencialmente pronominal? Bora? Simples, né? Eu posso matar alguém. Eu me matei. Ou eu matei alguém. A mim mesmo. Matei o Joãozinho, matei a barata. Então, aquela coisa, o inseto, a pessoa que eu matei, vai ser o complemento do verbo, tá? Então, deixa eu colocar aqui desse ladinho, ó, para a gente observar esse funcionamento. Olha só que legal. Essa diferença ela é muito importante. Ó, para a gente perceber que, ó, vou pegar a pretinha aqui, vai ficar mais fácil, ó. Eu me matei. Estou falando aqui, né? Que legal. Então vejam aqui, o verbo, o sujeito, então eu matei alguém, a mim mesmo. Então ele é reflexivo e exerce a função aqui, ó, de objeto direto. Então aqui quer dizer a mim mesmo. Ou ele se matou, ou ele matou ele próprio, ou ele mesmo, certinho? Então a gente vê que ele é reflexivo, ó. Certo? Por que que suicidar-se não funciona da mesma maneira? Então vamos ver, ó. Ele se suicidou. Bom, verbo, sujeito, ele suicidou alguém? A ele próprio? Não tem sentido. Suicidar é suicidar-se, é o que significa. Então, esse eu posso matar um inseto, uma pessoa, que não seja a mim mesmo, mas o suicidar é suicidar-se. Então, ele é sempre pronominal. Não há outra possibilidade. Perceberam a diferença? Então, aqui não exerce função sintática. Este exerce função sintática. Tá? Posso até colocar, ó, vou botar aqui assim, observação. Não exerce função sintática. Olha só. Ele se matou. Aí muda tudo. Exerce a função de objeto direto do verbo matar. Show de bola, né? Muito bem, queridos. Facinho, facinho, tá? Mais um detalhezinho então aqui, tá? Por exemplo, eu posso ter um verbo que tem um significado diferente, né, se ele for pronominal ou não. Certo? Então, pode acontecer isso. Então, por exemplo, ele debateu o assunto do relatório. Certinho? Olha lá. Ele debateu algo, o assunto aqui do relatório vai ser o complemento do verbo objeto. Agora eu poderia dizer assim, ó, o peixe debateu-se, agora é pronominal, contra a rede. Vejam que são significados distintos, neste caso ele é pronominal e tem um significado distinto deste aqui.
Pode acontecer. Ainda pode ser assim. Por exemplo, ó, uns verbos esquecer e lembrar, eles podem ser pronominais ou não. Não vai haver mudança de significado, apenas a transitividade. Olha aqui, ó. Ele esqueceu a chave. Vejam, tá aqui o verbo, aqui o objeto direto, tá? E, bem bonitinho, ou se eu colocá-lo pronominal, vai mudar a transitividade, o significado permanece. Ele olha aqui o pronome, esqueceu, e aí aparece então a preposição, ó, da chave. Vejam, aparece o pronome, aparece a preposição, e este termo agora é um objeto indireto. Tá? Então, o significado permanece, muda só a transitividade, mas aqui o significado se modifica. Certo, queridos? Facinho, né? Não se esqueçam de que no final da nossa playlist vai haver uma lista de exercícios, tá? Vai haver lá um link, só clicar, vai haver uma listinha de exercícios. Resolvam, se houver dúvida, perguntem, a gente vai estar aí para solucionar todas as dúvidas. Certo, queridos? Até a próxima, um abraço!